Olá, tudo bem? Eu sou o Professor Enki, você está no canal Yoga Bhavani Yoga, Vida e Consciência. E no vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Laércio Fonseca, que tem como título, deixa eu só confirmar novamente aqui, cadê? Os impactos em nossa vida após um contato extraterrestre. Então bora lá, sem muita enrolação, para escutar o Laércio. Mas antes, por favor, deixe o seu like, se inscreva, porque durante o conteúdo você pode se esquecer. Então já aproveita aí, já deixa o like, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E se quiser ajudar de outras formas, você pode se tornar membro ou então dá uma lida aí na descrição deste vídeo que você vai ter todas as formas para ajudar o canal a crescer. Então bora lá. Deixa eu fazer a transição aqui e irmos para o conteúdo. Eu vou colocar o vídeo numa velocidade um pouco maior, tá? Para a gente não ficar muito tempo aqui, porque eu sei que o Laércio, ele fala já tá aqui, 1:25 já tá bom. Então bora lá, bora pro conteúdo. Tá sem som, peraí. Prazer estar aqui com todos vocês. A nossa carinhosa aqui também, para cumprimentar todo mundo. Né? A nossa menina aqui, companheira, que nunca larga da gente aqui, com o amor que ela tem pela gente. Né? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre contatos diretos com seres extraterrestres. Bom, para a gente entender o impacto que isso causa no indivíduo, numa pessoa, ela de uma forma excepcional, ela altera totalmente o rumo da vida da pessoa. E sem dúvida, por parte dos extraterrestres, é uma intervenção kármica. Tá? Ele altera a rota do karma da pessoa. Então, para que um extraterrestre possa dar um contato direto, né, com uma pessoa e intervir diretamente na vida da pessoa, é preciso uma autorização do conselho kármico daquela pessoa. E é necessário que, vamos assim dizer, que exista todo um projeto por trás relativo à humanidade, relativo à transformação da humanidade, que possa alterar certos princípios kármicos individuais. A mesma coisa acontecia. Bora lá. Eu já estou um pouco mais familiarizado assim com o conteúdo do Laércio, e ele parte dessa premissa de que existe um projeto Terra, né? O planeta Terra ele é um projeto de algumas raças aí e tal. E ao mesmo tempo que muitas vezes o Laércio apresenta alguns contrapontos muito coerentes e que são bem fundamentados, ele também é contraditório na apresentação de algumas outras coisas no discurso dele. O que é normal, ok, você, todo mundo tem as suas próprias contradições. Mas por que eu estou falando isso? Não sei se vocês já viram, mas há um vídeo dele em que ele, de uma maneira muito lúcida, coloca, por exemplo, a impossibilidade de cada um de nós termos um mentor, né? Então, se a gente calcula aí, e isso aqui eu já falei muitas vezes, há alguns anos já eu tenho falado sobre isso também, né? São 8 bilhões de pessoas, e aí a gente acha que a gente tem um mentor, cada um tem um mentor, então teriam que ter 8 bilhões de mentores no astral. Então, isso são coisas que, se a gente olha de uma maneira mais coerente, a gente percebe que não tem muito fundamento, né? Não tem 8 bilhões de mentores no astral, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele acaba de dizer que cada um de nós tem um conselho kármico, né? Cada um de nós tem um conselho kármico. E eu já vou para algo um pouco mais... Opa, obrigado, Diego. Eu já vou para um ponto que é um pouco mais, mais profundo do que isso. Não existe conselho kármico, né? Não existe nisso que nós chamamos de estruturação do plano astral uma experiência hierárquica como a gente experimenta aqui na Terra, no sentido de ter, sei lá, um chefe, um subchefe, um diretor e por aí vai. Não é assim que funciona. A nossa relação espiritual, ela é muito livre e, entre aspas, orgânica, tá? Com isso eu não quero dizer que é uma bagunça. O que eu quero dizer é que os sistemas organizacionais que são mais eficientes e que são, digamos assim, o que a gente costuma associar com a tal plano astral mais sutil, é uma estrutura organizacional baseada não em hierarquia, mas em sabedoria. Eu sei que pode parecer a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é eu assumir que determinada pessoa tem uma posição
de liderança porque ela é mais sábia, porque a gente sabe que ela é mais competente, porque ela tem mais experiência. E outra coisa, eu me subjugar à posição de liderança de alguém porque isso me foi imposto. E tá, assim, de todas as organizações que eu já participei no dito plano astral, a estruturação, né, não é hierárquica no sentido impositivo. A estruturação de comando ela é muito mais por sabedoria, por competência, não por mérito, tá? Não é uma questão de mérito, mas é uma questão de sabedoria. A pessoa tem mais traquejo, manja mais dos paranauês do que outros, tá? Então elas têm uma condição de ter uma percepção mais ampla de determinados processos. E assim, sucessivamente, pessoas que têm um pouco mais de abertura ou de profundidade nas suas percepções conseguem ajudar nesse processo de liderança. A liderança nunca é impositiva, como eu falei, ela é sempre uma coisa distribuída e sempre aberta a um diálogo, aonde, na maioria das vezes, se prevalece o consenso, ok? Então, essas estruturações que falam de conselho kármico, que fala da federação X, de que temos um plano para o planeta, porque esse planeta... Isso não condiz muito com aquilo que é experimentado de maneira mais corriqueira no dito plano astral. De novo, com isso eu não estou dizendo que essas estruturações hierárquicas não existem. Elas existem aonde? Em locais aonde a forma de pensar, de sentir e de entender a realidade ainda é muito próxima àquela que a gente experimenta dentro da materialidade aqui, tá? Porque quando a gente desencarna, a gente não vira uma outra pessoa. A gente continua tendo as mesmas inclinações políticas, as mesmas inclinações, sei lá, ideológicas. A gente costuma ainda observar a realidade sobre os mesmos parâmetros que a gente experimentava aqui. Leva um tempo, e esse tempo, o que eu quero dizer é, quanto maior a exposição que nós temos às próprias dinâmicas espirituais, mais a gente vai tendo a oportunidade de desconstruir essa estruturação que ainda é muito forte e que é oriunda da nossa experiência material, encarnada, tá? Então, esses primeiros, vamos colocar no linguajar espiritualista aqui, esses primeiros planos de manifestação lá do plano astral são muito semelhantes em termos de estrutura e organização ao que nós experimentamos na matéria, na realidade material concreta. Então tem um sistema que a gente pode dizer que tem orientação política, existe uma divisão de classes na sociedade, não é muito diferente do que nós estamos habituados a experimentar aqui. A partir do momento que a gente constrói um pouco mais de autopercepção, ou de um maior assenhoramento da nossa real natureza, eu não gosto de usar muito esse termo, mas vamos lá, né? Que a gente começa a se identificar como alguém que não é só um corpo e não tão pouco só essa personalidade, a gente começa a ter um pouco mais de abrangência na percepção das coisas, a gente vai se destacando dessa estruturação de relação social que é muito comum àquilo que a gente experimenta dentro do corpo, tá? Então, assim, não existe conselho kármico, tá? Não existe essa estruturação hierárquica que muitas vezes nos passa. Na prática, mesmo nessas relações que a gente, nesses planos que eu disse que é muito próximo aqui, na prática, mesmo lá, não existe conselho kármico, tá? Mesmo lá, tendo a estruturação social semelhante ao que nós temos aqui, mesmo as cidades astrais funcionando de uma maneira semelhante ao que funciona aqui, tá? Organizacional, não existe conselho kármico. Isso não existe. Deixa eu explicar para vocês. Quando esses grandes curadores espirituais, no caso do Zé Igor, incorporando o Dr. Fritz e fazendo aquelas curas milagrosas, toda intervenção espiritual numa cura é uma alteração kármica, em algum aspecto, ok? Então, por que naquele momento, para aquelas pessoas específicas, a cura divina, ela acontecia, certo? E praticamente o karma da pessoa era alterado em algumas circunstâncias, realizando milagres impossíveis pela nossa medicina tradicional. Então, o que isso significa? Isso significa que teve um planejamento lá no alto, um grande planejamento, porque a regra era a seguinte: eu vou alterar algumas coisas aqui, e isso vai afetar a humanidade de uma forma muito gigantesca, e vai
começar a haver uma quebra de paradigma e um chamado avatárico dos novos tempos. Então, o próprio fenômeno UFO, quando em 1947 houve um conclave estelar, né, e o comando maior, a federação, resolveu fazer uma intervenção na Terra para impedir que esta humanidade chegasse a um holocausto nuclear, a uma guerra nuclear total. Então, veja bem, então é preciso, às vezes, tomar certas decisões lá em cima, alterar o curso kármico de algumas pessoas aqui na Terra, de alguns indivíduos, para que toda a humanidade possa ganhar com esse fato. Então, quando é algo assim planejado, calculado, eles têm autoridade suficiente para alterar karmas individuais de algumas pessoas para o bem comum de toda a sociedade, de toda a humanidade, de toda a civilização. Tá? Então, vamos tentar entender, em primeiro lugar, né, a chegada dos ETs. Eu vou esperar ele falar, mas assim, só para não perder. Isso que ele falou não necessariamente é assim, tá? Mas vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que a partir de 1947, né, houve uma decisão no espaço, tá? A federação decidiu intervir, tá? Intervir diretamente, ó, essa é uma coisa importante. Não é invisivelmente, não, é diretamente. Invisível já estava fazendo em nossa humanidade. Ok? Muito bem. Mas, no entanto, essa intervenção, né, que eles planejaram não era uma intervenção de eu vou pousar uma nave em praça pública e acabou, todo mundo vai acreditar, nós estamos aqui e vamos mudar esse planeta. Não. O projeto era, né, em primeiro lugar, era assim, era colocar as autoridades, contra a parede. Tá. Eu pausei assim, só para não perder o fio da meada aqui. Quando ele diz que tem lá uma intervenção da tal federação e que essa intervenção é feita para gerar um efeito em cadeia, né, que vai culminar com uma mudança de paradigma e tal. A natureza nos mostra que isso não necessariamente vai ocorrer dessa forma. Às vezes, uma interação que a gente faz num processo, entre aspas, natural, a repercussão disso ela é caótica. Ou seja, quem vai governar o processo é a entropia. Às vezes você faz uma intervenção para que, sei lá, surja um efeito X, o efeito que surge é o Y ao quadrado, ou o Z, ou então é X menos 1, tá? Não é... Eu entendo o ponto de vista do Laércio, porque assim, o Laércio ele vem da área de exatas, ele é um físico, tá? Então, para ele, é natural começar a estruturar as coisas dessa forma. No entanto, até por ele ser físico, me surpreende ele não ir para essa possibilidade de que qualquer intervenção, por mais que seja estudada, ela é imprevisível. Tá? Existe um parâmetro que assim, é um parâmetro, maneira de dizer, mas existe um espectro de possibilidades. Tá? Nunca em espiritualidade a gente consegue ter um determinismo. Aí eu já contei essa experiência em outro momento, mas só para ilustrar. Quando eu desencarnei, na minha última encarnação, eu estava lá na Índia, tá? E aí eu estava lá na espiritosfera da Índia e tal, e tinha um yogi X que estava gozando de uma certa, de um certo prestígio, assim, porque ele realmente estava fazendo um trabalho diferenciado, tá? E ele era carismático também, e tinha essa questão de ser uma pessoa muito, em alguns casos, enérgica, mas ao mesmo tempo ele tinha um lado amoroso, enfim. E ele estava ali numa efervescência de produção de conteúdo sobre yoga, sobre a filosofia, com o propósito de atingir o Ocidente. Ele queria isso. Então eu lá, recém-desencarnado tal, achei aquilo interessante, falei, deixa eu ver se eu posso contribuir com alguma coisa. E quando eu chegava espiritualmente perto dessa pessoa para trocar impressões, né? Ele estava lá escrevendo os livros, deixa eu apresentar aqui algo para ajudar essa pessoa a desenvolver melhor a ideia, né? Entre aspas, deixa eu passar uma intuição, né? Quando eu passava a intuição, vamos dizer que a minha intuição era alho. Ele entendia ou ele transformava o alho que ele percebia em alho roxo, alho moído, alho temperado, alho cozido, água com alho. Nunca era exatamente aquilo que eu me predispus a compartilhar. Então a informação que eu compartilhava chegava a essa pessoa e essa pessoa
tinha impressões daquilo que eu compartilhei. E através das impressões, em contato com o próprio repertório que ele possuía, com as dinâmicas do contexto que formaram a personalidade dele, com tudo aquilo que ele estava inserido como a característica ambiental, né, o modelo socioeconômico, político que ele estava inserido, a visão que ele construiu de mundo, fizeram com que ele pegasse as impressões e transformasse essas impressões em algum outro algo. Nem sempre essa transformação era uma deturpação negativa. Às vezes era um refinamento que eu achava assim, pô, legal, isso tem a ver até com a linguagem, com o contexto que o cara estava inserido, e às vezes ia para um contexto nada a ver. Às vezes ocorria então um refinamento daquilo que eu propaguei, e às vezes ia para um contexto nada a ver, que até deturpava aquilo que eu passei intuitivamente ou espiritualmente para aquela pessoa. Tá? Então, estou contando isso para reafirmar que em espiritualidade não dá para se ter certeza de porcaria nenhuma no sentido das ações que a gente faz em termos da expectativa de uma repercussão. A repercussão pode ser diversa, a gente não vai ter controle, a gente pode ter, como eu tive, né, uma intenção X e o resultado ser X mais 1, Y, Z, tá? Entropia é o que vai dominar, tudo bem? Então, quando ele fala que a federação resolveu intervir, né, em 1947, me parece que ele vai falar do primeiro avistamento dos discos voadores. Mas vamos lá, deixa eu parar de falar. Então, quais autoridades? Aquelas autoridades militares com o potencial nuclear de fazer uma guerra e destruir todo o planeta. Então, o primeiro ponto era esse. Então, o que eles decidiram? Bom, primeiro eles decidiram se mostrar fisicamente, porque não tem outra forma, né? Que todos esses militares, todo esse pessoal aqui não tem absolutamente nenhuma espiritualidade, nenhuma capacidade paranormal, então a coisa tem que ser no físico. Então, se mostrar fisicamente e, presta atenção, ó, mostrar um poder tecnológico extremamente superior a tudo que o ser humano pode imaginar. Eu não queria parar, mas tá me coçando aqui. A generalização que ele fez com relação aos governantes é perigosa. Dizer que só porque são governantes essas pessoas não têm algum tipo de aparato de sensibilidade espiritual é leviano, tá? A gente não pode partir dessa premissa. Tá? Apesar disso parecer ser provável, isso não é certo, tá? Não dá pra gente julgar dessa forma. Então vocês têm que entender que a primeira regra deles era confrontar esse pequeno núcleo que dirige o planeta. Tá? Os núcleos políticos e os núcleos militares detendo desse poder gigantesco. Então, essa é a primeira missão deles para impedir um holocausto nuclear na Terra e impedir que a Terra entrasse num processo de autodestruição. A gente já estava quase lá. Bom. Só para contextualizar, nessa época que ele está ali dizendo que ocorreu, 1947, já tinha ocorrido Hiroshima e Nagasaki, né? As duas bombas nucleares dos Estados Unidos no Japão já tinham sido lançadas e já existia aí uma certa corrida entre os soviéticos e os americanos para o desenvolvimento das bombas mais potentes no que a gente conhece hoje como a Guerra Fria. Tá? 3. Todos os poderes políticos e militares, até os dias de hoje, eu estou afirmando isso, eles não sabem de nada sobre esse fenômeno. Eles temem uma intervenção maior. Eles temem uma intervenção total. Porque eles não sabem quem são, quais as verdadeiras intenções desses ETs, e que isso causaria em todo o planeta Terra, em toda a civilização, e como ficaria a sua estrutura de poder e a sua estrutura após tudo isso. Ou seja, eles temem demais perder o poder ideológico, perder o poder político e também o poder militar diante de forças tão elevadas quanto essas. Então, eles têm medo de uma mudança radical em todo o processo. Então, à medida que eles iam seguindo este fenômeno, eles iam acompanhando o fenômeno de perto, e eles perceberam que os ETs eles não passavam de certos limites. Ou seja, era só abduziam pessoas inúteis na sociedade. Vou usar essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar aqui. Só pessoas simples, humildes, que não tinham nenhuma, vamos assim, poder sobre a sociedade, sobre a comunidade, ou seja, ok? Então,
como as abduções aconteciam nesse ponto, os contatos eram dados para essas pessoas, nunca era às vezes um contato público, descia a nave, que eles simplesmente acompanharam e perceberam que, como o tempo foi passando, esse fenômeno não evoluía. Presta bem atenção, olha, eu estou há mais de 40 anos na pesquisa ufológica. Escuta o que eu estou falando, eu estou há mais de 40 anos na pesquisa ufológica e ela está totalmente estagnada. Não acontece absolutamente nada de novo na ufologia nesses últimos 40 anos, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode pegar qualquer revista moderna, não acontece absolutamente nada contundente, nada sofisticado, nada que vai realmente mudar a face do planeta, coisas que já não têm acontecido desde a década de 47, 50, 60, 70, 80. Ou seja, não aconteceu absolutamente nada de novo. Então, o que esses poderes políticos perceberam? Como eles perceberam? Esse indício que o Laércio trouxe talvez só indique que provavelmente, então, isso que nós chamamos de causuística ufológica não seja da forma como foi propagado. Talvez só é um indício de que essa intervenção ou essa atuação alienígena não seja da maneira como foi propagado. Talvez ela tenha uma outra natureza ou uma outra dinâmica, ou talvez ela não exista, tá? Mas não significa muita coisa a não ser isso mesmo que ele falou, né? De que não tem mudança. Em algum outro momento, eu já fiz esse questionamento, né? A gente não observa que a narrativa ufológica ela tem um viés que está aí também muito relacionado às próprias dinâmicas do contexto histórico que a gente está inserido. Antes do aparecimento do avião, tá? Já se era relatado nas cidades americanas, em outros lugares da Europa, o aparecimento dos ditos discos voadores. No entanto, o que eles diziam é que eram como se fosse uma frota de zeppelins, que era a referência que as pessoas tinham naquela época. Né, de objetos voadores, eram zeppelins, eram balões. Então, há alguns relatos desse tipo. Né? Então, o fenômeno não é que ele estagnou, ele só vai assumindo características que são pertinentes ao contexto histórico que ele está sendo experimentado. A gente tem, dos anos 2000 para cá, com a popularização da internet, né, e também com a popularização do cinema numa escala absurda, a inserção de narrativas ou de conteúdos, vamos colocar assim, que tornaram determinadas maneiras de observar a realidade mais comuns dentro do meio ufológico. Passou-se a falar de Matrix, passou-se a falar de simulação, passou-se a falar de um monte de coisas relacionadas a essa tal ufologia que nas décadas anteriores não existiam. Então, assim, é um processo de estagnação, talvez? Não sei. Eu acho que mudou a linguagem. Mas mesmo que esse processo de estagnação tenha ocorrido, o meu questionamento inicial eu acho que ainda é válido. Talvez, então, não mudou nada, porque o evento em si pode ser o problema. A questão ufológica em si pode ser o problema. A maneira como ela foi construída, não que a ufologia em si é o problema, mas a maneira como essa primeira visão da ufologia foi construída, talvez isso seja o problema. Tá? E aí, de novo, a gente teria que ir no contexto histórico, como é que isso foi propagado, como é que foi noticiado e bibibi, blá blá blá. Mas bora lá escutar o Laércio. Perceberam que houve uma estagnação? Então, a política deles não foi uma política de abertura. Né? Por parte dos ETs, os ETs não provocaram essa abertura. Os ETs não vieram com tudo, não vieram se mostrar para a humanidade. Então eles falaram, opa, já que eles não fizeram isso, não vamos fazer também. Né? Nós não vamos abrir esse negócio, porque depois nós não sabemos o que fazer com isso. Né? A humanidade entra em colapso, e a gente não tem um diálogo com os ETs, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe quem são, na verdade, e o que eles querem aqui de verdade. Não se sabe direito. Então, todo o governo no planeta inteiro fizeram uma reunião na ONU secreta. Né? Essa reunião aconteceu secretamente na ONU para discutir o tema. E o tema, então, foi decidido que qualquer assunto ligado seria top secret. Ok? Perfeito? Então, é uma reunião secreta, pessoal, mas ele tem a informação. E outros do meio ufológico provavelmente vão ter também. E outros do meio da teoria da conspiração também vão ter.
Então essa reunião não é tão secreta assim. Ela é secreta, foi uma reunião secreta, mas as pessoas que tiveram acesso, né, as pessoas sabem o que foi dito, o que foi determinado, quem participou, né, todos os países do planeta, né, todos. Essa informação vamos ponderar sobre ela. Ainda hoje não se observa, não se inclui como nação os países da África, né, os detentores do título de Ocidente, né, Europa, Estados Unidos, e aí, por mais louco que possa parecer, se coloca Japão, se coloca Austrália, né, Nova Zelândia, como também o Ocidente, né, esse pessoal mal enxerga os países africanos, enxerga os países da América Central, né? Quem está à periferia desses ditos ocidentais nem são vistos hoje. Vocês acham que por conta de uma suposta ameaça alienígena eles iam chamar todos os planetas? Vamos ponderar sobre esse discurso. Durante esses mais de 50 anos da ufologia, você vê, em 47, 1903, né, 2003, completou 50 anos da ufologia moderna. Hoje, nós estamos a 50, 60, 70 anos de ufologia, certo? E nada, absolutamente nada mudou. Ou seja, os intentos desses caras foram obtidos a partir de controlar um pouco essa guerra nuclear, essa tal. E todos os governos sabem que existe uma força, que eles estão por aí. Eles estão por aí, todo mundo sabe que eles estão por aí. Eu sei, todo mundo sabe, nós sabemos. O governo sabe. Mas só que eles não se manifestaram da forma como as autoridades acharam que iria se manifestar, entendeu? É como se eles estivessem aguardando algo, um momento especial para a grande revelação, né? Muito bem. Então, agora nós vamos analisar, dentro desse contexto, você vai em qualquer programa de televisão hoje, nenhum apresentador, nenhum jornalista acredita seriamente no fenômeno OVNI. Ele desdenha, ele tira sarro, ele dá risada. Jornais também não levam a sério, ninguém leva a sério, e ninguém levou a sério o fenômeno UFO até os dias de hoje. Agora com algumas coisinhas que está saindo, mas também não é uma coisa, né, que vai fazer uma puta explosão no planeta, no sentido ideológico, que vai mudar totalmente. Cara. Então veja bem, então, o que acontece quando o Zé Ninguém, o coitadinho de uma sociedade, aquele camponês com uma cultura muito pequena em relação a tudo, esse indivíduo sofre uma abdução. Ele sofre um contato direto com os seres extraterrestres. Tá? Vocês imaginem o trauma que essa pessoa vai carregar. Porque eu vou mostrar uma coisa que nós chamamos de síndrome do contatado. Né? Então vamos lá. Então vamos analisar agora diretamente a questão do contato. O contatado. Né? Bom, então nós vamos chamar assim a síndrome. Só para pontuar, quase que o mantra recorrente aqui não dá para a gente ser determinista quando a gente fala das questões ditas espirituais. Então não é uma verdade absoluta de que todas as pessoas que tiveram um suposto contato alienígena, seja através da abdução ou de um contato mais direto aqui, olho a olho, não dá para afirmar que elas passaram por um trauma. É uma possibilidade? É uma possibilidade, mas não é uma certeza de que todas as pessoas passaram por isso. Tá? Eu estava me coçando aqui para não intervir, mas, gente, aqui tem certas coisas que a gente precisa dizer, senão se normaliza, tá? Se normaliza, aí não dá. Do contatado. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa, quem que os ETs escolhiam para dar um contato extraterrestre em toda essa época aqui? Quem queria dar contato? Quem estava preparado para o contato com o ET? Ninguém. Não tinha ninguém preparado para o contato. Então, ele escolhia qualquer indivíduo, né? E ia lá e abduzia essa pessoa. Dava um contato na marra para essa pessoa. Quer ela gostasse ou não. A maioria dos casos era um contato forçado, contato na marra, era uma abdução mesmo. Então, na maior vez dos casos, acontecia uma abdução. Entendeu? Uma abdução contra a vontade do contactado. Ok? Do meio. Então, aí havia duas situações. Se o ET fosse loiro, alto, bonito, e se o ET fosse um ser estranho, né, fisicamente, para os nossos padrões, feio, né, e assustador às vezes até. Né? Então, nesse caso aqui, até era mais brando a relação, mas quando era com esse tipo de ser, né, um grey, um reptiliano, um ser estranho, diferente, um grey alto, magrelo, esquisito, estranho, o choque era muito maior. Então, quando essa pessoa retornava, então, a gente chama assim de pós-contato. Tá? A primeira pós-contato, né, geralmente essas pessoas eram abduzidas sozinhas. Tá? E quando elas eram trazidas, elas passavam por um day after de profunda
vamos assim dizer assim, ela vivia uma síndrome do pânico, né? Embora, em grande parte, os extraterrestres pagassem a memória da pessoa, mas muitos ficavam com grande parte da memória, lembrando de todo aquele fato, de toda aquela situação, de todo aquele encontro. Só que ele não conseguia, presta atenção, isso era um problema sério, ele não conseguia dividir essa experiência com ninguém. Por quê? Pergunta. No universo cultural desse indivíduo, quem acreditava nele? Ninguém acreditava nem que disco voador existia. E agora você chega, olha, fui abduzido por um disco voador, passei uma noite com eles, fizeram um monte de experiência comigo. Cara, você não tem noção como é que esse indivíduo voltava. Além de voltar com problemas psicológicos graves, ele voltava com problemas físicos. Esse indivíduo voltava com náuseas, vômito, diarreia, em muitos casos. Demorava 3, 4, 5 dias para ele melhorar um pouco desse estado físico, que parecia que ele sofria de uma, como a gente fala assim, uma doença muito parecida com desidratação. O indivíduo apresentava um quadro semelhante à desidratação. Febre, náuseas, vômito, diarreia. Né? Cara, tive a oportunidade de entrevistar e de estar perto de muitos desses indivíduos contactados. Vocês não queiram saber o nível de pânico que essas pessoas viviam após essa experiência de contato. Tá? Vamos lá. Não negando a possibilidade das experiências de contato, de abdução, como convencionalmente se diz, tá? De a pessoa estar lá no quarto dela e tal, não negando que isso seja algo possível, existe também uma outra possibilidade, que é, a maioria dos casos, a interação que a gente chamaria extrafísica com os ditos abduzidos. Trocando os termos para algo mais espiritualista, seriam os ditos extraterrestres tirarem as pessoas do corpo numa projeção astral, para facilitarem a saída da pessoa do corpo. Por que que isso ocorre? Existem vários porquês. Depende da própria raça que está fazendo, ou dos próprios ETs que estão fazendo essas intervenções. Na maioria das vezes, é só por uma questão mesmo de... Não é nem curiosidade, tá, pessoal? Mas é uma questão de interação e de observação, de estudo. E eu não quero entrar muito a fundo nisso aqui, porque é meio polêmico e tal, mas assim, a gente tem que entender, ou buscar entender, e eu convido vocês a construírem esse discernimento da seguinte maneira. Partindo do pressuposto de que existam as projeções astrais, de que existam esses seres extraterrestres, vamos partir do pressuposto de que tudo isso é real, tá? Porque assim, eu tenho a minha experiência direta com isso. Mas eu não posso dizer a vocês que porque eu tenho a minha experiência direta, ela é a verdade, ela é real para todos vocês. Então vamos partir do pressuposto de que tudo isso seja real, tá? Quando a gente fala de um ser de um outro orbe, a gente tem que também levar em consideração que a maneira como esses caras interagem e percebem a realidade, os paradigmas que constituem a percepção deles, provavelmente é diferente do nosso. De que talvez isso que nós chamamos e experimentamos como emoções seja algo que talvez alguns deles não participaram da experiência disso. Talvez para eles isso seja algo novo ou diferente. As dinâmicas com as quais a gente interage com determinados impulsos ou tipos de estresse faz com que a gente deflagre essa ou aquela emoção, que construa essa ou aquela percepção de realidade. Então, esses caras, né, esses ditos ETs, podem simplesmente estarem fazendo um estudo sociológico, antropológico, desculpa, né, antropológico, eles podem só estar fazendo um estudo e tá, desculpa o termo, cagando e andando pelo fato da gente vai ou não explodir o planeta. Porque, como eu disse a vocês, a maior parte da estruturação espiritual que eu já pude experimentar e que já conversei com algumas outras pessoas a respeito e houve uma convergência nesse sentido, é uma estruturação espiritual que não é hierárquica nesse sentido impositivo, sabe? Mas, enfim, o universo não está nem aí, né? Se a gente foi ou não abduzido, se esses caras são ou não do mal, ou mesmo eles não estão muito preocupados se a gente vai ou não
destruir o planeta, tá? Porque isso é problema nosso. Em última instância, isso é problema nosso. Ah, mas que existem os seres que vivem embaixo da Terra, blá, blá, blá. Problema deles, se for também esse o caso, tá? É problema nosso e deles, se tivermos seres vivendo no subsolo, né? No fundo do mar. Tem algum outro tipo de ser, supostamente extraterrestre, que veio fazer alguma morada aqui? Se a gente for deflagrar uma guerra, aí eles estão envolvidos no problema, tá? E male, que se eles tiverem tecnologia para seguir a jornada dele e entender que eles conseguem, sei lá, mitigar os efeitos dessa radiação, eles não vão interferir, porque isso é um problema nosso, é fruto da nossa dinâmica. Então, observando as coisas por esse viés, onde não tem essa intervenção hierárquica, eles não vão olhar para a gente fazer, olha, vocês não vão destruir o planeta, pense nas outras espécies. Eles entendem, pelo menos os que são mais sábios, eles entendem que isso aqui faz parte da dinâmica que nós construímos para o desenvolvimento disso que nós chamamos de, sei lá, consciência. Isso é pertinente a esse contexto planetário. Em outros contextos planetários, a relação pode ter ido para um outro caminho. Talvez um pouco mais cruel, talvez um pouco mais caótica, talvez um pouco mais ordenado, tá? Mas cada um dos seres tiveram que construir enquanto entre aspas, humanidade, né, enquanto o seu conjunto de seres, porque alguns não são humanos ou têm o formato humanoide, eles tiveram que construir dentro das suas dinâmicas, né, específicas, o que nós aqui estamos chamando de sabedoria, né? E é importante que a gente tenha também a clareza. Isso que nós chamamos de sabedoria e que estamos almejando construir faz parte do nosso paradigma. Em algum outro canto do cosmos, pode ter alguma raça que entende que sabedoria é outra coisa completamente diferente disso que nós estamos falando e experimentando. E pode estar construindo uma relação de entendimento de si que é completamente diferente disso que nós estamos chamando de evolução, estamos criando toda essa mitologia de que vamos para o planeta X, Y, porque tem um conselho kármico e blá, blá, blá. É importante que a gente tenha essa clareza, sabe? De que as coisas que nós estamos propagando e supostamente estamos vivenciando aqui fazem parte de uma estruturação que é muito nossa, humana, tá? Mas bora lá, vamos escutar o Laércio. Principalmente na parte dos Grays não conversavam, não explicavam absolutamente nada, deixavam o cara lá em transe, fazia todo o exame médico, todas as coisas, e largava o cara de volta. Pra você ter uma ideia, eu entrevistei uma pessoa aqui da minha cidade, ela veio me procurar, uma pessoa séria, nem para a família dela ela tinha contato da experiência, tá? Uma pessoa até bem de vida, rica na cidade, né? Então ela veio contar que na década de 60, ela viajava com uma Kombi de Limeira para São Carlos, tá? Muito bem. Por volta das 11 horas da noite, da serra ali que tem perto de São Carlos, naquela estrada, né, na Washington Luiz, que era naquela época era uma pista só, não era pista dupla, como era agora, tudo bonitinho e tal. Era bem pior, né? Uma luz se aproximou e a Kombi morreu totalmente o motor. E ele devagarzinho encosta o carro no acostamento, né? E uma luz muito brilhante invade o carro. E quando ele olha do lado, ele vê dois seres pequenininhos de 90 centímetros de altura. E ele ficou paralisado de medo, ele ficou assustado. De repente ele percebeu que esses dois seres flutuavam na altura da porta do carro dele. E eles abriram a porta. No que eles abriram a porta, ele assustou tanto, os ETs enfiaram um raio de luz nele, ele ficou totalmente paralisado, imóvel. E esses seres, então, com uma tecnologia que ele não consegue entender, ele saiu flutuando de dentro do carro. Ó, ele saiu flutuando. Os ETzinhos estavam praticamente flutuando também ao lado do carro. E esta nave que estava lá em cima sugou ele e os ETzinhos foram para cima da espaçonave. Tá? E aí ele passou mais de 6 horas dentro dessa nave junto com os Grays. Os Grays não conversavam com ele, não falavam muito com ele. Fizeram todo tipo de exame, todo tipo de tratamento, tira unha, tira sangue, tira cabelo, tira isso, tira amostra de tudo. Aí, olha também a sacanagem desses Grays. Na hora que devolveram ele perto da estrada, e perto da Kombi dele mesmo, devolveram ele totalmente nu, sem roupa. E estava frio, uma época de frio. Olha a sacanagem. E ele é devolvido, do mesmo jeito, ele vem paralisado. Os Grays deixam ele ao lado da Kombi, e volta, a nave vai embora. E a hora que ele toma consciência disso, tal, aquele puta frio, né? Imagine de madrugada naquela estrada tentando pedir carona. A sorte dele é que um cara que parou, presta atenção, o cara que parou era um médico. E ele contou a história
que ele tinha passado por uma situação muito traumática, que ninguém ia acreditar nele. Esse médico então pegou ele e levou ele para o pronto-socorro de São Carlos, o PS. Ele foi tratado, deu uma roupa para ele, né? Ele foi tratado, né? E no dia seguinte ele retornou para a cidade de Limeira. Imagine se ele ia contar essa história para alguém. Ninguém acreditaria nele, naquela época principalmente. Ele falou assim que ele carregou essa história por muitos anos e que eu era uma das primeiras pessoas a quem ele estava relatando o que lhe tinha acontecido. Ele e aquele médico que passou, que socorreu ele, é que tinha ouvido a história. Agora ele falou assim, não sei se o médico acreditou em mim, achava que eu estava maluco, alguma coisa. Mas você imagine a síndrome que este cara vivenciou internamente dentro dele. Quantos anos ele não passou com medo, sem poder dividir a experiência, sem poder conversar com ninguém, porque ele não tinha coragem de contar aquela história para ninguém. Quando ele ouviu as minhas palestras, quando ele me conheceu melhor, e essa história aconteceu uns 30 anos atrás que ele me procurou, né, para se abrir e contar essa história da abdução dele. Né? Bom, pessoal, clickbait, né? Não, assim, os impactos do contato, então é o que? O estresse pós-traumático? O Laércio simplesmente reproduziu a narrativa de uma abdução clássica. Só faltou falar do lapso de tempo que muitas vezes ocorre. Então, assim, partindo do pressuposto, deixa eu mudar a tela aqui, pessoal. Então, vamos lá. Partindo do pressuposto de que, de fato, existem umas abduções e que elas ocorrem, é claro que se você tiver um tipo de interação que normalmente é narrado com as histórias de abdução, é claro que você vai ter um estresse, mas isso não um estresse pós-traumático, né? Mas isso não significa que é porque você foi abduzido por um ET, um Grey ou qualquer outra coisa assim. Aonde eu quero chegar? Se eu e você, se nós fôssemos raptados, abduzidos, que é isso que significa, né, o termo, né, raptado. Se a gente for raptado aqui na rua, aqui agora, nós também vamos voltar com um monte de sequelas psíquicas, emocionais. Nós vamos construir uma relação com a realidade completamente diferente após esse evento. Se a gente presenciar um sequestro, o impacto emocional também não vai ser tranquilo. Qualquer violência que eu e vocês, que a gente possa observar, vai deixar alguma sequela, tá? Então, no meu entendimento, quando você coloca num título do vídeo os impactos de um contato e você fala que o primeiro contato foi em 1947 não, o que houve a intervenção, é que você faz toda aquela escalinha, né? E depois você chega e fala, viu, ó, é por isso que eles não fazem contato, porque as pessoas ficam malucas. Isso, entre aspas, malucas, né? Isso não... Vocês entendem quando eu falo que os espiritualistas, eles acabam atuando sobre o senso comum. Quem de nós aqui não vai ficar, como eu disse, afetado por um evento que represente alguma violência? Eu e vocês, nós vamos reagir de uma maneira traumática a uma violência recebida. Ah, mas que são seres de outros planetas, você estava paralisado. Gente, com todo respeito às pessoas que passaram por essa experiência, mas vamos lá. Desculpa, isso aqui pode ser um gatilho, me desculpem, mas quem passou por alguma experiência de violência mais contundente também se sentiu paralisado, também se sentiu sem forças para sair do lugar, também se sentiu, de uma certa maneira, conduzido pelo seu agressor. Às vezes, essas pessoas não conseguem nem descrever como elas chegaram em determinado lugar, como elas entraram no veículo, ou enfim. Tem certas coisas que as pessoas não vão conseguir colocar na narrativa. Tamanho é o impacto emocional que aquela experiência está causando nelas. Então, com isso, eu não estou desmerecendo quem teve uma experiência de contato ou de abdução, ou a dor de quem passou por isso. O que eu estou querendo colocar é que é extremamente natural eu e vocês, nós apresentarmos comportamentos psíquicos e emocionais conturbados depois de uma intervenção violenta. Agora, isso não pode ser colocado como regra, voltando aqui ao conteúdo do vídeo, não pode ser colocado como regra em termos de resposta a um contato extraterrestre, porque nem todo contato extraterrestre será ou é através de uma abdução, nos termos clássicos, tá? De repente pode ser de outra maneira, pode ser via telepatia, pode ser até
direta e de uma maneira em que não causa nenhum tipo de estranhamento ou que, sei lá, pode haver um certo cuidado ou acolhimento, né? Então não dá para a gente generalizar, porque a gente acaba, na generalização, se apoiando apenas no senso comum. E o senso comum diz: atos de violência vão ser repercutidos como uma expressão de estresse psíquico e emocional. Todo mundo vai se identificar com isso. E é óbvio que a gente vai, ao se identificar com isso, dizer que não estamos preparados para um contato extraterrestre. É por isso que a gente não tem esse contato, porque nós não estamos preparados, não tem ninguém preparado. Falar dessa forma é falar com base no senso comum. E hoje, como eu já disse em outras oportunidades, hoje, de verdade, se chegarem para as pessoas e anunciarem que foi descoberto vida alienígena, as pessoas vão simplesmente dizer: eu já sabia, isso era óbvio, demorou. É claro que aquelas pessoas que têm um viés muito mais religioso, ou que estão embebidos de uma doutrinação mais religiosa, elas vão repercutir esse anúncio de acordo com os modelos que ela foi doutrinada a seguir, ok? Então, para um determinado grupo da sociedade, as coisas podem parecer catastróficas, apocalípticas? Pode, porque foi-lhes ensinados a pensar e observar as coisas por esse viés. Mas para a grande maioria da população, eu acho que a maioria da população está preocupada com a conta que ela tem que pagar, né? Não é com se existe ou não vida alienígena ou quanto isso vai impactar. Capaz da pessoa ficar ainda revoltada do tipo, pô, mais um para explorar os recursos, mais um para, né, eu tentar me subjugar no esquema social. Talvez seja essa a preocupação. E não de, oh meu Deus, vai acabar a religião, vai acabar. A gente, enquanto humanidade hoje, nós estamos, de uma certa forma, muito mais consciente das violências e das pressões que nós sofremos enquanto sociedade, enquanto pertencentes a um grupo social. Nós estamos conscientes dessas violências, tá? Se a gente está consciente de que nós sofremos essas violências de alguma forma ou não, é outra história, mas que a gente é consciente enquanto sociedade de que essas violências existem, de que essas pressões existem, isso enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente está consciente, né? Se a gente se identifica ou não com elas, para deixar mais claro aqui, é outra história, tá? Então, esse foi o react do vídeo do Laércio, né? Eu tava olhando aqui o chat, né? Alguns comentários, né? O Vitor colocou aqui, pertinente ao vídeo, né? Que o Laércio, ele tem, na narrativa dele, né? A existência de uma ferramenta no astral que é feita por esses alienígenas também, né? Que ele fala, pessoal da federação e tal, que é um JAR, que seria uma espécie de supercomputador e tal. E segundo o Vitor, para nós seria equivalente ao que nós chamamos de inteligência artificial. Essa inteligência artificial computa tudo o que fazemos e armazena. Então, na visão do Laércio, o conselho kármico é meio que já pronto por esse JAR, né, que é o nome que ele dá a esse supercomputador. Então, é aquilo que eu falei, a gente muitas vezes vai criar, no uso do senso comum, a gente vai precisar criar uma certa mitologia, me fugiu a palavra, a gente vai criar uma certa mitologia, e dentro dessa mitologia, muitas vezes a gente vai criar um antagonista, um malvadão, um poder oculto, né? E no caso do vídeo aqui em específico, de uma certa maneira, o malvadão, o poder oculto foi: as pessoas não estão preparadas para, tá? Então, é só uma maneira da gente enxergar as coisas e entrar em contraponto com aquilo que foi proposto aqui pelo Laércio. Então eu agradeço demais a vocês que ficaram comigo, que assistiram esse react. Mais uma vez eu peço aqui, ó, para que vocês se inscrevam, deixem o seu like, de alguma maneira ajude o canal a crescer, engajando aí, ou se você quiser contribuir, tem aí na descrição as formas para você contribuir financeiramente, seja através do Pix, tá? Ou tornando-se membro, ou se tornando um apoiador, tá? Lá, através do Apoia-se. Tem aí na descrição, tá bom? Então, muito obrigado a você que ficou comigo
aqui nesse React e a gente se vê no próximo.